Eu convidei a Ieda Mata Brand aqui, que ela é CEO da Martech, que é especializada em inteligência artificial, e ela tem, inclusive me mandou aqui uma série de páginas aqui, de slides produzidos por ela aqui, mostrando um pouquinho desse ecossistema digital, de tomada de decisão do eleitor, o impacto desse tipo vamos dizer assim, de uso de vídeo, né, de IA. Então, primeiramente, Ieda, obrigado pela presença aqui, parabéns pelo trabalho, e fique à vontade, a nossa produção já está com esses papers aqui, com essas ilustrações, e se você quiser o suporte delas para trazer alguns aspectos aí importantes dessa questão da inteligência artificial na eleição, fique à vontade em pedir que a gente rapidamente coloca isso aqui no telão, tá bom? Obrigado pela presença. Tá bom. Bom dia, Cláudio. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos, né? Primeira vez aqui no Cláudio Dantas, mas é um prazer. Bem, eu estava ouvindo toda a parte jurídica e achei muito interessante o que a Bruna colocou dos símbolos, né? E aí, amarrando isso à tecnologia, existe uma confusão que eu digo do tripé aí do que está se discutindo entre deepfake, entre conteúdo sintetizado e entre a IA. Então, a IA em si, hoje, a população que vota, né, ela já usa IA. Mais de 180 milhões de consultas são feitas em qualquer uma das ferramentas. E dentro dessas ferramentas, quando você faz consulta, você pode solicitar que gere qualquer conteúdo, que é um conteúdo sintético, que pode ser desde um post para colocar numa mídia, e que todo mundo faz isso, desde uma foto que você quer mudar e se transformar num avatar, e desde vídeos que você pode pegar e transformar, porque tem aplicativos gratuitos, né, que você consegue pegar nos seus celulares e gerar, e tem aplicativos que você paga e gera. Então, quando a gente separa esses três tripés aí entre a IA generativa, que todo mundo usa, a gente faz hoje, por mês, 1,8 bilhões de consultas na IA sobre eleição. Estou falando de eleição. 190 milhões de pessoas entram ali diariamente para saber quem é seu candidato, o que ele está fazendo, por onde ele anda, o que ele come, o que ele entrega, o que ele não entrega. E aí, em cima disso, você gera esses conteúdos sintetizados. Por quê? Porque foi feito através de computador, foi feito através de algoritmo, foi feito através de uma programação. Então, o vídeo em si do Jair, eu acho que ele tem duas categorias. Ele é um conteúdo sintético, porque ele traz um conteúdo de uma imagem dele, com um conteúdo falando o que aconteceu, deixando claramente que é uma das regras. Por quê? Porque o deepfake nem consta na LGPD, porque o próprio direito ainda não tem tantas regras digitais. Então, ele é utilizado nas regras que já tem na nossa Constituição. Então, o que acontece? Quando esse vídeo foi feito, e você percebe pelo movimento da cabeça do Jair, que é um avatar humanizado, que a gente chama, que foi utilizado uma imagem, outros vídeos do Jair que são públicos, que estão nas mídias, e que qualquer pessoa com uma aplicação de IA pode gerar um vídeo do Jair e colocar na sua rede social. Então, que isso teve uma indução através desse avatar que foi criado, humanizado do Jair, eu acredito que não, porque qualquer pessoa hoje com celular na mão consegue gerar um conteúdo sintetizado e consegue gerar um deepfake. E deepfake não quer dizer que seja fraude. Deepfake é quando eu uso a face, né, que é o swap. Você quer falar? Conclua, mas é porque você colocou uma questão aqui que eu acho que ela me parece fundamental. Desculpa te interromper, Ieda, mas você, como uma especialista, você já trouxe um esclarecimento e colocou isso numa perspectiva de análise técnica que eu acho que ela é fundamental, inclusive para desmontar essa decisão do Alexandre de Moraes. A gente não pode confundir o deepfake. O deepfake é, por exemplo, você pega aí o caso de atrizes, né? Atrizes, celebridades, fazem muito, pegam a atriz, pegam o corpo de uma mulher nua, colocam a cabeça da atriz, montam isso de uma forma, às vezes até simulam atos sexuais. Isso é um dos crimes mais conhecidos da internet, em que quando você olha, você fala assim, não, é a pessoa, né? Assim, o deepfake, ele pretende replicar a imagem perfeita de alguém para justamente ludibriar, para induzir, para mascarar, para mentir, para cometer uma série de crimes. Isso não me parece que seja o caso. Você usou a palavra avatar. Nós temos, de fato, um avatar humanizado, personalizado, mas todo mundo sabe que é um avatar. Qualquer pessoa está vendo ali o avatar identificado, né? Ele diz, olha, eu sou inteligência artificial, etc e tal. Então, assim, eu acho que se afasta, né? Eu acho que deepfake é uma coisa e o avatar é outra, não? Ou eu tô errado? Tá certíssimo. O avatar, inclusive, ele pode ser humanizado, ele pode ser um cartoon, ele pode ser você infantil, né? Vamos lembrar do vídeo O Meu Amigo Flávio. Foi feito um avatar do Flávio, criança, o avatar adulto, junto com o cantor. Isso também é um deep, né? Mas o fake, quando carrega, porque o deepfake, ele vem do deep learning.
né, que você tem um aprendizado profundo e aí você transforma isso em algo. Mas o deepfake é porque você está fazendo um avatar que não é a pessoa na realidade, é uma humanização que você pode usar ou não. Hoje, nas ferramentas, você, inclusive, a ferramenta te pergunta, você quer fazer o seu avatar humanizado ou você quer fazer o seu avatar no modelo cartoon? São opções que tem. Se tivessem feito, por exemplo, o Bolsonaro no modelo cartoon, será que estariam discutindo que também era um deepfake? Porque o que está se discutindo aqui talvez seja o conteúdo, a contextualização, porque a imagem é nítida que é um deepfake, porque ele tem o movimento que a gente fala do sync lips, que é da boca, você percebe que são sempre os mesmos movimentos, é um avatar. Né? O movimento da sobrancelha é sempre o mesmo movimento. Isso é uma característica de quando você cria. Então, todo esse modelo de deepfake, que a gente hoje está preocupado com o vídeo, então eu teria que analisar um contexto todo. Porque no ecossistema da eleição, eu estou usando IA em praticamente todo o ecossistema. As próprias pesquisas fazem consultas e pesquisas mesmo, entrevistas com as pessoas através de IA. Então, isso seria também um deepfake, porque eu estou usando um chatbot com a forma de avatar, com voz, né, e com gravação de voz. Isso também seria um deepfake? Não. Então, hoje, dentro dos canais que a gente tem do ecossistema, eu tenho diversos modelos de conteúdo sintético que eu crio com IA, porque eu crio através de algoritmo de computador e que eu vou usar no dia a dia que todo mundo usa. Gente, é 1,8 milhões de consultas. E o eleitor mesmo, eu estou falando daqueles 160 milhões, ele faz mais do que ele tem de eleitor hoje. Eu estou fazendo uma média de 180 consultas só nas IAs. Só nas IAs. ChatGPT, Grok, Gemini, Anthropic, qualquer uma delas, o eleitor já vai fazer a sua busca. E o próprio WhatsApp, por exemplo, ele também tem os seus avatares para você usar. Então, todo esse contexto, a sua imagem que você coloca na sua rede social, ela pode ser um deepfake, porque pode ser sua imagem trabalhada, processada. Então, o trabalho dessa imagem que é feito hoje com inteligência artificial, quase todo mundo faz. A mulherada, então, que dá um retoque no rosto, qualquer gesto, qualquer modelo que você muda na sua imagem, ou que você altera, ou que você reflete você como você quer ser, é um deepfake, mas não é um fake que gere fraude. Deepfake não quer dizer que seja fraude ou que seja alguma informação que eu estou levando para ludibriar alguém. E, pela regra de tecnologia, qualquer imagem de avatar ou qualquer imagem de IA, a gente tem que colocar que foi gerado esse conteúdo por IA. A AI Act na Europa já trabalha dessa forma, os Estados Unidos trabalha por região, então não tem uma regra específica, cada estado tem a sua, mas no Brasil, mesmo no regulamento que eles querem aprovar de IA, isso não está incluído nesse processo. Então, deepfake é um avatar humanizado, que eles estão usando com esse modelo como se fosse alguma informação. Tem uma travadinha aí na internet, da Ieda. Ieda, você está ainda com a gente aqui? Veja, pessoal, produção, tenta sair com ela e voltar. Tá? Enquanto isso, eu acho que o Adriano... Não, deixa lá. Tira ela só. O Adriano quer falar, ele sinalizou ali, eu acho que ele quer comentar em cima desse comentário da Ieda, que eu acho que, assim, talvez seja a maior contribuição para esse debate, esse comentário da Ieda aqui, técnico, Adriano, identificando claramente e desmontando a própria interpretação leiga, eu diria, de Alexandre de Moraes, dizendo que isso é um deepfake. Não, não é um deepfake, é um avatar humanizado e personalizado. São coisas absolutamente diferentes. Não, é excelente a exposição da Ieda, e ela tem toda a razão nessa manifestação técnica. O problema todo é que as resoluções e essa discussão em sede eleitoral, ela foi transportada sem maiores cuidados técnicos e teóricos sobre essa matéria. Foi feito, como muitas dessas discussões têm sido feitas, na base do emotivismo, do acho que, e de repente isso é colocado numa resolução que tenta proibir tudo. A grande questão, sabe, Cláudio, e demais, é que em matéria de propaganda eleitoral, antigamente, o princípio era da liberdade plena de propaganda e de manifestação, e de uma limitada fiscalização e controle da justiça eleitoral. E essa lógica inverteu-se. Nós vivemos sob um regime do medo, em que nada pode. Daqui a pouco vai ser cancelado qualquer discurso político, porque há limitações sobre tudo. E o argumento desse texto da resolução foi porque veio aquela tese de que o Miller foi eleito sobre o Sérgio Massa por causa de uma deepfake que teria aparecido à véspera da eleição e coisa que o tal. E aí esse tema que nem é tratado na Argentina, mesmo depois da eleição do Milei, passou a ser transportado para o Brasil sempre de uma forma restritiva e sem a técnica necessária. Então, essa exposição ela é muito positiva, porque ela clareia os aspectos técnicos da própria linguagem, mas, infelizmente,
a interpretação que o Tribunal Superior Eleitoral poderia dar em termos de propaganda eleitoral, e volto a repetir, no caso do Flávio, não estamos em propaganda eleitoral, mas em propaganda intrapartidária em convenção, que não é alcançada por essa norma restritiva. Então, bem, no direito eleitoral, infelizmente, a interpretação que o ministro Alexandre de Moraes deu é a que irá prevalecer durante a eleição da propaganda eleitoral propriamente, ser restritiva, ser punitiva, evitar que a IA, o uso de voz sintético, ainda que como avatar, o uso da imagem sintética seja possível no processo eleitoral. Ela também manifestou-se sobre aquela questão da música do meu amigo Flávio, também corretamente. Por que não gerou a mesma repercussão ou a mesma discussão? Não só esse, como outros tantos casos símiles. Por uma razão, porque a fala, o ator político da direita, que tem votos, que as pessoas querem ouvir e que está silenciado, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Esse é o ponto. A grande questão aí, novamente, deixa de ser jurídica e passa a ser política. Porque, juridicamente, novamente, não é o ambiente para se discutir numa decisão monocrática ou numa manifestação, num despacho monocrático de um ministro do Supremo em sede de execução penal, matéria eleitoral. Então, essa discussão foi antecipada por juízo incompetente, por juízo que não poderia decidir ou discutir essa matéria. Aí estamos nós. E aí, Cláudio, veja, você tem razão quando diz, Adriano, isso que você chama de marola agora pode virar um tsunami jurídico. Depois vai virar um tsunami jurídico. E essa manifestação ela não foi feita à toa. Ela constrói já uma lógica argumentativa para ações de investigação judicial futura que o PT ou a assessoria jurídica do presidente Lula vai ingressar, inclusive usando já um pronunciamento, ainda que de passagem, de um ministro da Suprema Corte como fundamento. Então, por essa razão, não é à toa essa manifestação. Criou um ambiente político e jurídico para transformar isso numa discussão. O que eu posso dizer, Cláudio, e posso dizer com absoluta convicção, com base na doutrina, nos precedentes, em tudo que se tem discutido no direito eleitoral, é de que em convenção intrapartidária não há nenhum impedimento à utilização que foi feita. E tenho convicção que o próprio PL e o candidato, antes de fazerem o uso da IA, devem ter consultado a Maria Cláudia Buchianeri, que é advogada do Flávio, ex-ministra do TSE, uma querida advogada, muito preparada, pela qual tenho o maior carinho. Ela deve ter orientado como eu orientaria, não há impedimento nenhum. Essa é uma falsa discussão. Essa discussão que nós estamos tendo aqui, juridicamente, é uma falsa discussão. Não há impedimento. Esse é que é o ponto. E as questões técnicas que estão aqui colocadas, eu acho muito importante para nos dar a todos uma própria visão de que a tratativa jurídica que se está dando não é a tratativa técnica, infelizmente. Isso que ficou muito claro. Quer dizer, para além de toda a ilegalidade envolvendo essa manifestação do Moraes, o debate jurídico está sendo feito tecnicamente equivocado. Deixa eu voltar para a Ieda, que ela tinha travado. Ieda, só para concluir, por favor, o seu raciocínio aí, que eu tenho mais um elemento aqui para ainda girar nessa pauta antes da gente passar para um outro tema. Não, é só para complementar, que hoje nós vivemos praticamente com todos os conteúdos feitos sintetizados. Tudo que a gente produz diariamente de dado e que a gente sintetiza e transforma ou em imagem ou em vídeo é um deepfake, que não quer dizer que seja fraude. Nenhum momento quer dizer que seja fraude. Isso não é uma fraude. Então, se isso acontecer, significa então que qualquer vídeo que eu fizer, eu pego meu celular com o aplicativo e faço um vídeo, meu com Bolsonaro conversando com ele, ou meu com Flávio conversando com ele, ou pegando um vídeo que ele esteve falando algum depoimento e me coloco ali. Isso tudo eu estou manipulando um dado. Isso tudo é dado que eu estou manipulando. Agora eu posso manipular dentro da regra e fora da regra. Como o Cláudio falou no início, se você utiliza isso para fins que não são reais e você cria situações que não existem, não é o fato. Um outro ponto é que quando você utiliza a inteligência artificial, tem que ficar claro. Todo mundo usa hoje, desde a formação de um texto para você publicar, até uma imagem ou até um vídeo. Então, hoje, o que aconteceu naquele evento, a gente teve um avatar, né? Até mesmo a qualidade a gente percebia, tem avatares que são até muito mais potentes e que você nem percebe. O cinema, a indústria do cinema usa muito fazendo os filmes, a maioria dos filmes digitais hoje, eles utilizam essas técnicas e isso não tem nada demais. A tecnologia está aí justamente para a gente fazer esse processamento dessas camadas. Eu pego o conteúdo, eu coleto esse conteúdo, eu sincronizo esse conteúdo, eu transformo esse conteúdo com imagem visual humanizada ou não humanizada e eu produzo o vídeo ou a peça que eu quiser. Então, isso é um padrão na tecnologia, é um aprendizado da IA,
né, que se transforma num conteúdo e dali pode virar um não deepfake. Então são coisas distintas em camadas na tecnologia que a gente avalia. Bom, tem dois aspectos importantes, um menos importante e um outro mais importante, que eu vou ainda debater sobre esse risco, né, de se utilizar esse tipo de decisão ou esse episódio para retirar o Flávio, porque a gente tem um aspecto político que vai para além da questão jurídica e técnica. Só que esse tema a gente vai debater já. Me dê em 5 minutos. Antes eu quero passar aqui um vídeo e eu preciso saber, Ieda, se esse vídeo é um deepfake ou não. Produção, por favor, coloca o vídeo na tela. Ministro Alexandre Moraes, ministro Alexandre Moraes, ministro Alexandre Moraes, ministro Alexandre Moraes. É deepfake esse negócio? Não, eu não vou. Ieda, desculpa, é brincadeira, eu não vou te questionar sobre isso. Vocês sabem que esse vídeo gerou uma investigação da Polícia Federal, né? É um negócio brutal. Brutal esse negócio. E a gente tem uma terceira etapa, Cláudio, que são os memes, né? Que são os antigos cartoons que a gente fazia, que existe muito hoje, que é utilizado através de imagem sintética ou imagem real fazendo meme também. Muitos dirão que isso aí é deepfake, mas é um meme, gente. Calma, é só um meme, tá bom? Deixa eu perguntar pra Bruna aqui, porque tem um aspecto político que é o seguinte. Tem gente me perguntando, fecha em mim aqui, produção, rapidamente. Tem gente me perguntando o seguinte, Cláudio, a quem o Alexandre está servindo? Porque nós tivemos, na pré-campanha, um esforço para se colocar como candidato de direita um determinado candidato que não fosse da família Bolsonaro. Houve uma reação interna, naturalmente, houve uma reação brutal dos eleitores que falaram assim, não, esse a gente não quer, queremos um Bolsonaro. Aí o Bolsonaro disse, quem vai ser o Flávio. Então, dentro desse, vamos dizer assim, desse arranjo de bastidor, você tinha lideranças políticas, inclusive algumas vinculadas politicamente ao ministro. Nós tínhamos aí Faria Lima, né, que são aqui a gente fala Faria Lima, a gente está falando daqueles agentes econômicos de sempre, né, que se beneficiam desse sistema de poder, financiam e se autofinanciam, né? É assim que eles promovem a manutenção desse sistema de poder. E então eles ficaram todos muito frustrados, porque eles viram a reação do povo, do eleitor, falando, não queremos esse, não queremos alternativa, não queremos virar a página, nós não aceitamos a condenação ilegal de Jair Bolsonaro, nem dos patriotas do 8 de janeiro, do 9 de janeiro, etc. Não queremos essa ditadura, queremos poder escolher o nosso próprio candidato. Bom, isso tudo já é de conhecimento público. E eis que agora a gente tem um outro movimento que vinha sendo tratado aí nos bastidores, também da substituição do Flávio Bolsonaro na pré-campanha, justamente antes da convenção. E aí começou aquele rumor, porque tem um videozinho, tem um vídeo dele, vai ter um vídeo do Flávio no jatinho do Vorcaro, vai ter um vídeo dele na festinha do Vorcaro, teve gente que saiu a público, autoridades saíram a público, parlamentares saíram a público dizendo, eu vi o vídeo, vira o cacete, até hoje esse vídeo não saiu. Aí saiu uma foto dele com o sicário do Daniel Vorcaro com o dedo de 20 centímetros. Então assim, aí sim, deepfake, tá certo? Aí, bom, não conseguiram tirar o Flávio dessa. Veio a convenção, confirmou o Flávio. Aí agora a gente tem um terceiro movimento. São 3 ondas, Bruna. A gente está na terceira onda. Essa terceira onda, a manifestação do Moraes deixa muito claro. Vou tirar o Flávio Bolsonaro da disputa. A questão é o seguinte, quem vai para o lugar? É o Caiado, o novo eleito da mídia, o novo eleito da elite, da Faria Lima, etc, etc, etc? O Caiado vai ter condição de vencer o Lula? Mesmo com que toda a mídia, que toda a Faria Lima, que todo o judiciário, que todo mundo se coloque ao lado do Lula? Ou tudo isso é feito para o Lula ganhar de novo? Essas são as questões que me vêm à mente agora. E eu poderia levantar outras, mas eu não quero confundir a sua análise, vou levantar depois. O que você acha? Olha, Cláudio, você acaba de fazer as perguntas certas em relação a essa manifestação do Moraes. Eu fiquei bem feliz de ouvir o Adriano sublinhar bem que não é uma decisão. É muito, muito bom ouvir isso dele, mas não é uma decisão. A decisão, eu concordo com você, a decisão virá. Ele está só preparando, porque é assim que ele trabalha. E sim, é uma terceira onda. Ainda existe insistência de tentar tirar o Flávio Bolsonaro do páreo. E tirar o Flávio Bolsonaro do páreo significa entregar a eleição para o Lula, porque o Flávio é o único que tem chance de vencer o Lula. Isso é claro, é público, é notório. A gente não precisa ficar repetindo, mas a gente está tendo que repetir. Faz quase um ano que a gente... Daqui a pouco vai fazer um ano que a gente vai ter que ficar repetindo esse negócio. É impressionante, né? Eu vou falar pessoalmente aqui, o pessoal da Faria Lima pode estar implicando com o Flávio, mas eu duvido ali no segundo turno, do jeito que está a economia no Brasil, se eles não vão votar no Flávio. O problema é que eles estão, essa elite irresponsável, está querendo colocar a vontadezinha pessoal acima do acordo com o resto do povo. A elite brasileira, ela é muito irresponsável, ela não é capaz de assumir o seu papel social. Você tem que ter um acordo.
Se existe um candidato de direita, existe um povo que tem força do voto e tem que aceitar. Ó, gostamos desse aqui. E a elite e as pessoas que pensam o Brasil, que bom, esse é o candidato que tem força popular, legal, vamos sentar e conversar com ele, pra gente ter uma alternativa à direita. É assim que pessoas normais fazem. É assim que pessoas virtuosas e generosas fazem. É assim que se faz política. A elitezinha do Brasil, não, ela quer decidir quem é o candidato que o povo tem que engolir, como se fazia antes. Em 2018, o que a gente viu acontecer com a ampla coalizão do Alckmin? Afundou e Jair Bolsonaro venceu. Então não adianta colocar qualquer outra pessoa no lugar. Caiado, Zema, qualquer outro, vai ter o desempenho Alckmin, o desempenho 5%. Então é simplesmente facilitar a vitória do Lula. E quem não enxerga isso, tem uma irresponsabilidade que eu não consigo nem nomear. Porque o problema no Brasil é que as nossas elites são incultas. Elas não quando eu falo inculta, não estou dizendo que não lê muito, não lê também. Mas o problema é que eles têm uma péssima capacidade de ler a realidade, porque eles vivem em bolhas. Como o Brasil é um país com muita concentração de renda, eles vivem em bolhas. Então eles não conhecem a realidade, eles não sabem ler a realidade. E eles, do alto da sua soberba, porque têm dinheiro e vivem sendo bajulados, confundem a própria soberba com inteligência. Eles não têm inteligência. Inteligência é você ler o real. Não é você confundir a sua soberba e o seu desejo com o real. E isso aí vai custar muito caro. Se eles realmente estiverem ainda querendo fazer esse movimento de tirar a Flávia eleitoral da disputa, ou é porque eles já decidiram entregar com mais facilidade a eleição para o Lula, ou eles acreditam que o desejo deles deva ser imposto à população, e isso vai custar muito caro, porque não vai funcionar. E Lula vai levar do mesmo jeito. Então, ou Lula leva melhor, tendo eles como cúmplices, ou porque eles são burros e vão ter de pagar a conta também, porque eles também serão prejudicados. Então eu, Cláudio, a cada dia que passa, fico mais impressionada com o nível de falta de civismo, de falta de responsabilidade social de parte significativa da nossa elite, tanto daqueles que colocaram Lula no poder, quanto daqueles que não têm coragem para se unir com o povo para tirá-lo de lá. Ari Alcântara, o que você acha disso? Eu concordo com a Bruna? Você riu quando ela disse elite burra? Não, a Bruna está perfeita. Eu disse assim, a Bruna é orgânica. Ela diz aquilo que vem. Aliás, é muito das mulheres isso. Ela diz o que vem, fala exatamente isso. Se eles quiserem forçar o Lula, contra a força não há resistência, mas vão pagar as consequências. Ou seja, é isto que está aí. A Ieda colocou a questão perfeita em termos de IA. Eu ontem fazia uma simulação e dizia o seguinte, desde que eu comecei a programar em Fortran, no 1130 da UNB em 1967, eu convivo com isso. E ontem eu estava fazendo uma brincadeira com a IA, fazendo uma simulação de um computador probabilístico em circuitos óticos. Eu digo assim, eu já tô com quase 80 anos brincando disso. E a única coisa que existe em computador é que a Ieda diz, é tudo que se usa em computação e informática é produto de sintetização. Ou seja, aquela imagem que sai, mesmo que pareça igual, não é, aquilo passa por um processo. Essa imagem que vocês estão vendo passa por um processo, tudo passa por um processo. Então eu me lembro do vestibular de quando eu fiz o vestibular de 66, nós já preenchíamos um cartão com um lápis 6B, e as pessoas diziam, o computador vai ler aquilo, que aquilo ali não vai ter fraude. Eu estou falando 60 anos atrás. Ou seja, discutem as mesmas coisas, só que tentando enganar as pessoas com argumentos que não têm a menor embasamento técnico. A Ieda foi perfeito nisso. A colocação dela, sinceramente, eu não saberia sintetizar de forma melhor do que ela fez. Fantástico isso. Excelente. O Eli, quer fazer uma contribuição final aí nesse tema? Eu quero aproveitar a presença da Ieda e perguntar a Ieda sobre como você vê essas novas regulações. A gente tem uma resolução do TSE que já preocupa, porque já motivou derrubada de conteúdo. Temos aí projetos de lei sendo debatidos, um dos principais é o PL 2338 do Rodrigo Pacheco. Como você está vendo, essas iniciativas, elas são muito restritivas ao uso da IA, poderia prejudicar o Brasil no uso dessa tecnologia e também são muito restritivas sobre a liberdade de expressão de quem usa IA? Bem, sim, eu já fiz até um trabalho comparando o regulamento, né, porque eles estão fazendo uma regulamentação em cima do uso da IA e utilizaram como base o AI Act da União Europeia. Então eu já fiz uma avaliação do AI Act, né? Porque o AI Act ele é feito em camadas para proteção do indivíduo e não para proteção jurídica das empresas e do mercado. Ele é preocupação com o jurídico, muito focado na questão de dados biométricos, que é onde a gente corre muito risco. A gente tem no Brasil hoje vazamentos de dados biométricos assim altíssimos e ninguém vê multas acontecendo com as empresas, cobrando por isso. As pessoas acabam sendo lesadas e não sabem para quem procurar. Então, essa regulamentação me preocupa porque tem muita a parte ideológica, né, nas 5 camadas que tem dentro da regulamentação, tem muito essa parte ideológica, e essa definição da ANPD de ser o órgão como se fosse regulador, que nem a Anatel em telecom, em que vai definir o que aquilo pode ou não pode ser veiculado,
é um ponto que realmente preocupa. Eu fiz essa pergunta, inclusive, para um deputado, para o Príncipe, né, para o deputado, porque isso é um problema que a gente tem que correr atrás, porque está parado lá no Congresso, ainda não foi aprovado. E, na minha visão, sim, tudo que a gente está dando para o Estado tomar decisão sobre o que a gente pode publicar, pode falar, e que a gente vai ser autuado por isso de alguma forma com multas, é preocupante, sim, porque eu acho que um órgão, né, da NPD, que trabalha com toda a Agência Nacional de Processamento de Dados, tem toda uma parte aí que a LGPD já cuidaria, então a gente não precisaria estar utilizando isso, bastaria utilizar o direito que tem com a LGPD e tratar isso, principalmente os dados biométricos. E com relação à publicação, de você não poder colocar uma palavra ou escrever, ficar na mão de um órgão, eu não sou a favor, eu acho que não tem necessidade disso, e com a própria tecnologia você consegue controlar isso através de algoritmos e dar isso para órgãos que sejam responsáveis, utilizando o direito que a gente já tem, não precisaria estar fazendo isso. Ela não segue a AI Act, isso é muito importante, porque está sendo vendido como se fosse uma cópia, uma réplica do modelo da União Europeia, mas ela não faz isso. A União Europeia se preocupa com o usuário, com a pessoa, dela está sendo lesada na sua vida. Por exemplo, se você tem seu cartão de saúde, né, na União Europeia você tem um Sistema Nacional de Saúde, e esse Sistema Nacional de Saúde pega um dado seu, ou tem um erro num tratamento ou numa cirurgia. Essa é a preocupação da AI Act, muito em cima da pessoa, né, do indivíduo, para ter um bem-estar da pessoa, e não em cima da tecnologia, sendo a tecnologia vilã que tem que ser regulamentada. É impressionante. Excelente, Ieda. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.